O que está acontecendo agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o 13º salário do INSS em 2026. Atenção aposentados, pensionistas e todos que recebem algum benefício da Previdência Social. Tem dinheiro caindo na conta neste exato momento, e muita gente ainda não entendeu o que realmente está acontecendo. Não é boato, não é promessa, não é expectativa. É algo que já começou a acontecer e que envolve 5 grupos específicos de beneficiários que podem, sim, estar vendo valores entrando na conta agora. E é por isso que esse vídeo é tão importante. Porque enquanto muita gente acha que o 13º ainda está longe, outros já estão recebendo valores antecipados, sem entender de onde vem esse dinheiro, quem está pagando e, principalmente, quais são as consequências disso lá na frente. E se você não entender agora, pode acabar pagando caro depois. Antes de continuar, já comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está me acompanhando e qual banco você recebe o seu benefício. Isso é fundamental, porque o que está acontecendo depende diretamente do banco onde você recebe e eu vou explicar exatamente como isso funciona no seu caso. Agora presta atenção. O que eu vou te explicar aqui responde às perguntas que mais chegam todos os dias sobre o 13º do INSS. É verdade que o 13º já começou a ser pago? Quem realmente tem direito? O INSS antecipou o pagamento ou não? Quais são os 5 grupos que já podem receber? Quem recebe acima de determinado valor vai ter desconto? E quando, de fato, o 13º oficial será pago em 2026? Vamos direto ao ponto, mas com clareza, porque tem muita desinformação circulando. Hoje, aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e até salário-maternidade tem direito ao 13º salário. Esses são os grupos reconhecidos pela Previdência Social. E sim, todos eles entram no pagamento do 13º. Agora, se você recebe o BPC-Loas, fica comigo até o final, porque existe uma informação importante sobre isso que quase ninguém explica direito. Oficialmente, o BPC não dá direito ao 13º, mas existe uma movimentação que pode mudar esse cenário, e eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo para você não ficar perdido no meio de tantas informações desencontradas. O que muita gente está vendo agora como 13º antecipado não é exatamente o INSS pagando antes do tempo. E aqui está um dos pontos mais importantes desse vídeo. Quem está liberando dinheiro agora não é o INSS. Quem está pagando é o banco onde você recebe o seu benefício. E isso muda tudo. Existe uma grande confusão sendo espalhada, e até uma certa mentira sendo repetida por aí, dizendo que o INSS já começou a pagar o 13º de 2026. Não é bem assim. O que está acontecendo é que vários bancos estão oferecendo a antecipação do 13º, usando como base um pagamento que só vai acontecer oficialmente daqui a alguns meses. Ou seja, o banco adianta o dinheiro para você agora, mas esse dinheiro não é gratuito. Ele vem com juros, vem com desconto e vem com impacto direto no valor que você vai receber lá na frente. E é exatamente por isso que você precisa entender tudo antes de aceitar qualquer oferta no aplicativo do banco ou no caixa eletrônico. Existe, sim, um decreto oficial que já define o calendário do 13º do INSS em 2026. Esse decreto confirma que, se nada mudar, a primeira parcela do 13º será paga no mês de abril e a segunda parcela no mês de maio. Isso já aconteceu em anos anteriores e voltou a acontecer porque o governo tem usado essa antecipação como estratégia econômica. Então guarda isso. O pagamento oficial do INSS, por lei, está previsto para abril e maio. O que está acontecendo agora é outra coisa. Bancos como o Banco do Brasil e outros estão oferecendo a chamada antecipação do 13º. Eles liberam o valor agora, direto na conta, sem parcelas mensais aparentes, mas com juros embutidos no valor final. Na prática, funciona assim. O banco faz um empréstimo para você usando o 13º como garantia. Quando o INSS pagar o valor oficial em abril e maio, esse dinheiro vai direto para o banco, não para você. E aqui mora o perigo. Vamos falar de números, porque isso deixa tudo mais claro. Em um cálculo recente, um beneficiário que teria direito a receber cerca de R$ 1.621 de 13º, somando as duas parcelas, ao fazer a antecipação pelo banco, recebeu apenas R$ 1.000 agora. Ou seja, mais de R$ 600 ficaram pelo caminho em forma de juros e encargos. Isso significa que, em vez de receber duas parcelas de aproximadamente R$ 800, a pessoa recebe um valor único bem menor. E quando chega abril e maio, não recebe mais nada, porque o banco já ficou com o pagamento oficial. E aí eu te pergunto com toda sinceridade, vale a pena? Eu sei que muita gente está passando aperto, sei que as contas não esperam, mas é exatamente nesses momentos que o banco oferece esse tipo de produto, porque sabe que o desespero leva à decisão errada. Meu papel aqui é te orientar, te alertar e te ajudar a não perder dinheiro. Se você puder segurar um pouco, renegociar contas, esperar até abril, você recebe o valor cheio, sem juros, sem desconto desnecessário.
Eu falo isso como um aconselhamento financeiro, pensando no seu bem e na sua família. Agora, além disso, existe uma mudança importante relacionada à faixa salarial e ao imposto de renda que vai impactar diretamente o valor do 13º em 2026. E isso também precisa ser muito bem explicado, porque pode gerar surpresa para muita gente. Quem recebe até R$ 5.000 por mês, de acordo com as regras atuais do imposto de renda, não terá desconto no 13º. Essas pessoas receberão a primeira e a segunda parcela de forma integral. Já quem recebe acima de R$ 5.000 por mês pela Previdência Social precisa ficar atento. Nesses casos, a incidência de imposto de renda, e o desconto acontece principalmente na segunda parcela do 13º. Ou seja, o valor final pode ser menor do que o esperado. E isso se conecta diretamente com a decisão de antecipar ou não pelo banco. Porque além dos juros da antecipação, ainda pode haver desconto de imposto depois, dependendo da sua faixa de renda. Por isso é tão importante você entender exatamente em qual faixa salarial você se encaixa. Inclusive, comenta aqui embaixo quanto você recebe hoje, se é até um salário mínimo, 2, 3 ou acima de 5.000. Essa informação ajuda a entender melhor o seu cenário. Tudo isso que eu estou explicando aqui não é para te assustar, é para te dar clareza. Informação é proteção. Quanto mais você entende, menos você perde dinheiro. E ainda tem mais coisa importante para te explicar sobre as datas oficiais, sobre o que pode mudar ao longo de 2026 e sobre como se proteger dessas armadilhas financeiras que aparecem justamente quando o beneficiário mais precisa. Por isso, continua comigo nesse vídeo, porque na sequência eu vou te mostrar exatamente o que esperar dos próximos meses, o que já está confirmado por decreto e o que você precisa fazer agora para não cair em prejuízo silencioso. Agora que você já entendeu como funciona essa antecipação feita pelos bancos e por que ela exige tanto cuidado, eu preciso te explicar com ainda mais clareza o que está oficialmente confirmado para o 13º do INSS em 2026 e o que pode mudar ao longo do caminho. Porque uma coisa é o que o banco oferece hoje, outra coisa é o que a lei garante para você como beneficiário da Previdência Social. Existe um decreto já publicado que define o pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas para 2026. Esse decreto confirma que o governo vai, mais uma vez, antecipar o pagamento do 13º para o primeiro semestre do ano. Se nada mudar, a primeira parcela será paga no mês de abril e a segunda parcela no mês de maio. Isso não é promessa, é regra oficial vigente, assim como aconteceu nos últimos anos. Então, quando alguém diz que o INSS já está pagando o 13º agora, é preciso separar as coisas. O INSS não está pagando neste momento. O que existe é uma antecipação bancária baseada nesse calendário oficial. O banco se antecipa porque sabe que o pagamento vai acontecer lá na frente e usa isso como garantia para liberar um valor agora, com desconto. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque muita gente acredita que está recebendo um benefício extra, quando na verdade está apenas antecipando um dinheiro que já é seu, pagando caro por isso. Outro ponto que quase ninguém explica direito é que essa antecipação depende totalmente do banco onde você recebe. Alguns bancos liberam valores maiores, outros menores. Alguns aplicam juros mais altos, outros escondem esses juros dentro do valor final. Por isso eu pedi lá no começo para você comentar qual banco você recebe. Essa informação faz toda a diferença. Agora vamos falar de um assunto que gera muita dúvida e muita expectativa, principalmente entre quem recebe o BPC-Loas. Oficialmente, o BPC não dá direito ao 13º salário, porque ele não é considerado aposentadoria nem pensão. Isso é o que diz a regra atual. Porém, existem discussões, projetos e movimentos que tentam mudar essa realidade, justamente porque o custo de vida aumentou muito e quem recebe o BPC sente isso de forma ainda mais pesada. Eu não vou te vender ilusão aqui. Até este momento, o BPC não tem 13º confirmado por lei. Mas é importante você acompanhar esse tema de perto, porque qualquer mudança nesse sentido impacta milhões de famílias. E quando surgir qualquer atualização real, concreta, eu vou trazer aqui com total transparência. Voltando aos aposentados e pensionistas, existe ainda outro detalhe importante sobre o 13º que pode pegar muita gente de surpresa em 2026. O desconto do imposto de renda, que eu mencionei antes, acontece principalmente na segunda parcela. Isso significa que, mesmo quem não antecipou pelo banco, pode estranhar o valor da segunda parcela se estiver acima da faixa de isenção. E aí entra mais um erro comum. Tem gente que olha só a primeira parcela, acha que o valor está correto e depois se assusta quando a segunda vem menor. Isso não é erro do INSS, é regra do imposto de renda. Por isso, planejamento é tudo. Se você soma isso com uma antecipação bancária mal pensada, o prejuízo pode ser ainda maior. Você perde nos juros do banco e perde no desconto do imposto. Por isso, o melhor conselho financeiro que eu posso te dar hoje é: só antecipe se for realmente inevitável. Se for questão de sobrevivência, de emergência real. Fora isso, esperar até abril pode significar centenas de reais a mais no seu bolso.
E eu sei que não é fácil. Eu sei que muita gente depende desse dinheiro. Mas informação é o que te dá poder de escolha. Quando você entende o jogo, você decide melhor. Outro ponto importante é que essas antecipações costumam aumentar conforme o ano avança. Quanto mais perto de abril, mais bancos passam a oferecer, às vezes com condições um pouco diferentes. Então não caia na pressão do agora, do última chance, do oferta por tempo limitado. Isso faz parte da estratégia do banco, não do INSS. O INSS segue o calendário oficial. Abril e maio continuam sendo, até agora, os meses do pagamento do 13º em 2026. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque se importa com seu dinheiro e com a sua tranquilidade. Por isso eu reforço, continue acompanhando, porque todos os dias eu trago informações atualizadas, explicadas de forma clara, sem enrolação, sem sensacionalismo e sem promessas vazias. Aqui a ideia é simples: te ajudar a entender seus direitos, evitar armadilhas financeiras e melhorar, passo a passo, a sua vida financeira e a da sua família. Se você conhece alguém que é aposentado, pensionista ou recebe benefício do INSS, compartilhe esse vídeo. Essa informação pode evitar que outra pessoa perca dinheiro sem nem perceber. E fica comigo, porque ainda vem muita coisa importante pela frente. Mudanças, atualizações e oportunidades que podem impactar diretamente o valor que você recebe. A gente segue junto, com informação de verdade, clareza e responsabilidade. Estamos juntos de coração.